Então, para quem estava aqui nas duas semanas anteriores, a gente conversou um pouquinho sobre ansiedade, mas hoje o tema aí da nossa conversa vai ser sobre depressão. Bom, gente, o que é a depressão? É uma doença, é um dos transtornos mentais mais comuns atualmente, embora ainda seja uma doença bastante invisível, né? Muito desconsiderada. Eu trouxe aqui para vocês duas informações muito importantes. Mais de 300 milhões de pessoas hoje sofrem com a doença no mundo. Cara, vocês têm noção do que é 300 milhões de pessoas sofrendo com depressão? É muita gente. No Brasil, esse número é de 12 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 5,8% da população. Então, bem, acho que essa informação já é o suficiente para a gente entender que depressão não é bobeira, né? E depressão é uma doença e a gente precisa conversar sobre isso. Quais são os sintomas da depressão? Pensamentos negativos. Pensamentos negativos sobre nós mesmos, pensamentos negativos sobre as outras pessoas, pensamentos negativos a respeito do futuro. E, inclusive, pensamentos de morte, em muitos casos. Tristeza ou baixo astral. Sabe aquele dia que você acorda mal-humorado logo de manhã, ou meio triste, desanimado? Agora triplica isso. Quintuplica isso. E coloca numa pessoa isso na maior parte do dia dela. É assim que uma pessoa com depressão se sente. Não é que a pessoa com depressão ela fica o tempo inteiro triste. Ela pode sorrir, ela pode ir numa festa, ela pode estar indo ao trabalho, ela pode sorrir em muitos momentos e ela o faz com bastante facilidade. Mas na maior parte do dia, ou no final do dia, a emoção que prevalece é esse humor, é a tristeza, né? Esse humor mais deprimido. Outro sintoma também, e que muitas pessoas negligenciam, é a irritabilidade, especialmente nos adolescentes e em homens. Então, a irritabilidade também é um sintoma muito importante. Inclusive, ataques de raiva ou crises de choro também são bem frequentes. Redução da energia e disposição. A pessoa que está em depressão, ela não consegue fazer as atividades pormenores do dia. Tomar banho, escovar os dentes, levantar para trabalhar é o maior sacrifício. E, consequentemente, a pessoa começa a se desconectar dessas atividades. Para quem consegue, né? Para quem tem essa possibilidade. Porque, ainda assim, tem muita gente em depressão que continua trabalhando e acaba tendo que se conectar com coisas obrigatórias. Mas amigos, família, encontros, atividades alternativas, a pessoa muitas vezes acaba se desconectando. Diminuição na capacidade de sentir prazer e falta de ânimo. A pessoa ela para de fazer as coisas, ou diminui a frequência com que ela faz as coisas, e mesmo quando ela faz, o mundo parece sem cor. Ela vai na festa da colega, ela vê um vídeo engraçado lá na internet, ela faz as coisas, mas o mundo parece sem cor. Ela não consegue sentir a mesma intensidade de prazer que uma pessoa sem a doença sente. Lentidão, dificuldade de raciocínio e concentração também são 3 sintomas aí muito importantes. Mudanças no sono, mudanças do apetite e diminuição da libido. Ou a pessoa dorme muito, ou a pessoa tem alteração no ciclo do sono, ou a pessoa dorme muito pouco. Alteração do apetite, a mesma coisa. Ou a pessoa come muito, ou a pessoa come muito pouco. E isso também acaba afetando muitas vezes no peso então, da pessoa. E diminuição da libido. Acho que pode deixar ali para a gente discutir um pouquinho. Gente, a depressão não é apenas uma doença de pensamentos, né, como muitas pessoas pensam. Não é uma doença psicológica no sentido de que a pessoa apenas tem sentimentos negativos a respeito da vida, a respeito de si, a respeito dos outros. Sobretudo, a depressão é uma doença que envolve o funcionamento do nosso cérebro.
Isso significa que os nossos neurotransmissores, os nossos hormônios, eles estão em desequilíbrio. E é esse desequilíbrio que faz esse monte de alteração aí no sono, no apetite, na libido, lentidão psicomotora, dificuldade de raciocínio e concentração. Todos esses sintomas que a gente conversou, muitas vezes estão envolvidas com esse desequilíbrio aí de neurotransmissores. Tá? Então, gente, não existe essa diferença, né? Essa divisão que muitas vezes a gente faz entre mente e corpo. Nós somos um ser só. O nosso cérebro é o que comanda tudo. Então, né, não existe, eu não consigo ver as coisas dessa forma. Tá? Então, tem essa questão toda envolvida aí nesses sintomas. Agora pode passar, por favor. Tá bom, Jéssica, mas e aí? O que causa a depressão? Essa pergunta é muito comum, né? É uma das mais frequentes. E quem estava aí nos encontros em que eu conversei sobre ansiedade vai ouvir a mesma resposta que eu dei sobre ansiedade. Não existe uma resposta simples e não existe uma resposta única. Muitas coisas podem causar depressão, desculpa. A gente costuma dividir esses fatores, essas causas, entre fatores genéticos. Então, sim, você pode herdar a depressão. Não significa que a depressão tem um gene lá específico, e não significa que você, se tiver esses componentes genéticos, você vai obrigatoriamente desenvolver a depressão. Mas você tem 40% de chances a mais do que uma pessoa que não tem esses componentes. E 40% é um número aí bastante alto, né, gente? Então, quer dizer, se você tem um familiar, especialmente familiares próximos, né, fica atento aí que provavelmente tem essa possibilidade. Então, tem esses fatores genéticos, tem esses fatores bioquímicos que envolvem todo esse desequilíbrio que eu comentei anteriormente com vocês a respeito dos nossos hormônios, dos nossos neurotransmissores. E tem também os fatores ambientais. Então, traumas na infância, enfim, na história de vida, eventos estressores, relacionamentos instáveis, enfim, fatores ambientais aí de vida que acabam, por vezes, grandes rupturas, desemprego, né? Então, isso tudo também está ligado a causas da depressão. Mas aí tem uma coisa importante, né? Às vezes a gente escuta assim, pô, mas o fulano tinha tudo, tem dinheiro, tem um trabalho bom, tem uma família tão linda, o cara parecia tão feliz e agora está lá. Como assim? Como é que esse cara tem depressão? Gente, a gente tem que entender que qualidade socioeconômica é diferente de qualidade ou diferente de saúde mental. Dinheiro, ele não garante saúde mental, porque a saúde mental envolve muitas coisas que não estão sob nosso controle. Então, eu coloquei aqui fatores que dificultam e fatores que facilitam, porque não significa que uma pessoa que tem trauma vai desenvolver depressão e não significa que uma pessoa que tem uma predisposição genética vai desenvolver depressão, sabe? É tudo um funcionamento muito complexo. Então, quais são os fatores que facilitam? Como eu falei para vocês, tem histórico familiar? Fique atento. Tem uma boa alimentação? Não, é um fator que facilita. Vamos comer comida de verdade, né, gente? A gente sabe que e eu também falei sobre isso na semana passada. Os fast foods, comidas industrializadas, têm um alto poder aí de um poder inflamatório no nosso corpo. Isso ajuda também para esse desequilíbrio de neurotransmissores no nosso cérebro. Então, tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo vai influenciar no funcionamento do nosso cérebro. Então, a gente tem que cuidar do que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Alimentação, sono. Cara, o tanto de gente que tem aí, que chega no consultório e não consegue dormir bem. Vamos lá, vamos fazer um ritual do sono. Vamos procurar um especialista do sono, um médico, para ver o que está acontecendo. São fatores também. É um fator também que facilita desenvolver depressão. Relações instáveis, estresse, situações difíceis de vida que todos nós passamos. Pode ser um fator que facilita o desenvolvimento da depressão. Por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? E fazer psicoterapia. Fatores que dificultam
a depressão. Então, é o contrário de tudo isso que eu acabei de falar. Vamos cuidar da nossa alimentação, vamos cuidar do nosso sono, vamos cuidar das nossas relações, né, cultivar nossas relações saudáveis, interromper aquelas que não são saudáveis. Vamos procurar ajuda quando a gente estiver com dificuldade em algum momento da nossa vida. Vamos mexer naquelas coisas da nossa vida das quais a gente tem controle. Nos nossos componentes genéticos, a gente não tem controle, então nem adianta discutir. Né? Se eu tenho um familiar lá que me herdou isso, paciência. Mas o resto, eu acho que a gente tem aí o poder de botar a mão na massa e tentar fazer transformar a nossa vida num lugar melhor para se estar. Né? Pode passar. Fica claro para vocês, gente? Essa é uma pergunta bastante frequente. Assim. Me falem. Está claro para vocês? Ficou um pouquinho mais claro as causas da depressão? É? Tá. Bom, gente, aqui eu coloquei uma coisa bem importante. Depressão não é uma doença que apenas debilita a pessoa. Muitas vezes a mata. Nunca ignore comentários sobre suicídio. Tem um ditado, né? Cão que late, nem sei o ditado direito, mas cão que late muito não morde, né? Essa lógica não se aplica aqui. Para o cachorro eu não sei, mas para a depressão isso não se aplica. Gente, é um pedido de socorro. Não ignore um comentário sobre suicídio. Isso é muito importante. Pode passar. Quando eu falo que é muito importante, infelizmente eu não estou brincando, tá? Eu trouxe aqui um dado importante para vocês. 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Sendo essa a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Gente, eu vou ler de novo, tá? 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Sendo essa a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Isso significa uma morte a cada 40 segundos. Quantas pessoas já morreram nesse tempo que a gente está aqui conversando? Depressão não é brincadeira. Pode passar, por favor. Bom, e aí vem a pergunta seguinte, né? Tá bom, Jéssica, mas e aí? O que a gente faz, né? Como vencer a bendita, né, da depressão? Vamos conversar um pouco sobre isso, então. Primeira coisa, aceitar que você está doente. Tem uma montoeira de gente sofrendo e não busca ajuda, porque não consegue aceitar que está doente. A pessoa está lá 1 ano, 2 anos, em intenso sofrimento, está tendo pensamento de morte, não consegue trabalhar, se afastou dos amigos, tem uma desesperança lascada na vida. Gente, vamos buscar ajuda. Sim, um transtorno mental, muitas vezes, não é que nem um braço quebrado, que a gente visualiza de forma tão fácil. Mas a pessoa emite comportamentos, afastou da família, se afastou do trabalho, vai para o trabalho, mas faz com dificuldade, você percebe que a pessoa está ali, não está fazendo como era antes, né, mudou o humor, a pessoa não... Sabe, quando você percebe que a pessoa está estranha, vai lá, vamos dar um toque, chama para conversar. Ou se você é essa pessoa, cara, conversa com alguém importante para você, se abra. Ou se não tiver essa pessoa, busca um profissional para tentar entender o que está acontecendo com você. A gente precisa aceitar que a depressão existe. E isso é muito difícil, especialmente para quem está passando pela doença. Então, por favor, gente, de coração, se tem alguém aqui, né, que está passando por uma situação que se identifica com os sintomas, ou que, cara, não se identifica com sintomas, mas tem outros sintomas, e que não está bem emocionalmente falando, que está com dificuldade em alguma área da vida, cara, busca ajuda. Se não for profissional, converse com alguém especial, com alguém querido primeiro, para essa pessoa poder te ajudar, tá? Então, vamos aceitar que isso existe, vamos aceitar que nós somos seres humanos e que nós somos vulneráveis. E isso pode acontecer com cada um de nós aqui. Pode passar, por favor. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer para vencer a depressão? Primeiro, buscar o tratamento completo. O que é buscar o tratamento completo? Buscar uma psicoterapia com um psicólogo. Buscar um fármaco, se for assim o caso, com um psiquiatra. E mudar o estilo de vida. Mudar os hábitos. Por que eu vou falar? Eu vou explicar aí essa mudança de hábitos ao longo aí da conversa, tá?
Segundo, fazer atividade física, se alimentar bem e dormir bem, ou seja, ter um ritual do sono. Gente, por que isso? Fazer atividade física, que sério, é muito importante, é um fator, eu diria, essencial. Como eu falei antes para vocês, tem esse fator bioquímico que é muito importante, muito significativo numa pessoa que tem depressão. Quando eu durmo bem, me alimento bem e faço exercício físico, é como se eu estivesse equilibrando via coisas que eu tenho controle, usando o meu corpo, para reverter o quadro da depressão. Então, gente, são remédios naturais. Vamos né, começar a se alimentar bem, fazer atividade física e ter um ritual de sono aí para tentar melhorar as condições do nosso sono. Cumprir missões, mesmo as pequeninas. Fazer atividades alternativas. Vai dar um passeio, né? Se matricula numa aula, faz um curso, vá na igreja, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Conversar com pessoas importantes para você também muito importante. Tem uma questão muito importante aqui, que eu vou trazer o exemplo da gripe, tá? Quando a gente está com gripe, a gente tem alguns sintomas, e se a gente não entra em repouso, provavelmente a gente vai ficar muito mal ou não vai se curar. As doenças, tipo assim, do corpo, não gosto muito dessa distinção, mas eu vou usar aqui para explicar para vocês. Quando a gente está com uma gripe, por exemplo, a gente tenta repousar, porque a gente sabe que se não repousar, vai demorar mais para melhorar, né? Então a gente não está com gripe, não vai. Se eu tô com gripe, eu não vou sair lá de regata, não vou pegar uma praia, um vento gelado nas costas, porque eu sei que eu vou piorar. O que isso significa? Que muitas vezes o cansaço da gripe, ou os sintomas da gripe, eles servem para me avisar que eu devo me acolher, para que então depois, posteriormente, eu melhore. A depressão não funciona assim. Quanto mais eu alimento os sintomas, mais forte a depressão fica. Então, com a gripe, é como se a gente obedecer os sintomas ali, daqui a pouco a gente vai melhorar, vai passar, dá uma semaninha, né, o vírus some e está tudo certo. A depressão, não. E por isso que isso aqui é muito importante, é fazer justamente o contrário do que a depressão pede para a gente. E aí eu coloquei aqui esse asterisco, apesar de. Isso aqui é uma dica importante, tá? Quando a pessoa está com depressão ou com algum desses sintomas, a gente tem o costume de fazer o seguinte, né? Eu não vou ligar para Maria, minha amiga, porque eu acho que ela nem gosta tanto assim de mim. Eu não vou na igreja hoje porque eu estou muito desanimada. Eu vou comer esse hambúrguer aqui hoje porque eu estou muito triste. É tudo, eu não vou porque... E tem uma causa. Essa causa, esse final dessa frase, normalmente é o sintoma da depressão, né? Eu não vou ligar para ela porque eu acho que eu não sou importante para ela. Pensamento negativo, né? Eu não vou à igreja porque eu estou desanimado. Sintoma ali também falando. Vamos usar a palavra apesar de. Eu vou à igreja apesar de estar desanimada. É assim que se faz. É assim que a gente conversa com a depressão. Eu vou fazer atividade física apesar de querer ficar aqui trancada no meu quarto sem falar com ninguém. Então, gente, isso aqui é ação oposta. Isso é muito bacana, inclusive, aí para quando a gente está desanimado ou passando por um momento difícil de vida. Vamos tentar fazer a ação oposta daquilo que os nossos sintomas nos dizem, tá? Então, isso aqui é uma diquinha aí para vocês. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu coloquei algumas dúvidas, outras dúvidas bastante frequentes. Quais são as diferenças entre tristeza e depressão? Primeiro que tristeza não é uma doença, né? Como a gente já veio conversando aí, inclusive sobre a ansiedade, a tristeza é uma emoção básica do ser humano. Todos nós vamos nos sentirmos tristes em algum momento, assim como também ansiosos, né, em muitos momentos. Depressão não. A tristeza, ela é adaptativa, ela pede que eu me resguarde para refletir sobre alguma situação da minha vida, para me reorientar em relação a alguma situação. A depressão não. A depressão ela é uma doença e ela não é adaptativa, ela só leva ao sofrimento, ela só leva à desconexão, ela leva ao isolamento, ela leva à morte muitas vezes. Então, essa é a diferença. A tristeza faz parte da vida e ela tem a função de me ajudar. A depressão não. Se fosse, não seria uma doença, né? Jéssica, a depressão tem cura?
Sim, a depressão tem cura, tem tratamentos muito eficazes, inclusive a terapia cognitivo-comportamental é uma forma de tratamento aí padrão ouro para a depressão. Então, gente, não é o fim do mundo. Se a gente está doente, assim como se eu estou com um problema lá cardíaco, eu vou buscar um cardiologista. Se eu estou com depressão, eu vou buscar um médico, psiquiatra, vou buscar um psicólogo para me ajudar a fazer o tratamento. Isso não significa que, depois de feito o tratamento, depois de os sintomas desaparecerem, eu não volte a ter outro episódio depressivo. Então, não é que nem catapora, né? Catapora eu tenho uma vez na vida, acabou, não vou ter mais. A depressão não é assim. Inclusive, ao contrário. Se eu tive um episódio depressivo na vida, a chance de eu ter outro, cada vez que isso acontece, a chance fica um pouquinho maior. Tá? Então, tem cura, eu consigo fazer o tratamento eficaz, isso acontece muitas vezes, mas a gente tem que permanecer com esses hábitos que eu falei para vocês anteriormente, a gente, né, de uma boa alimentação, de um bom sono, de uma qualidade de vida no sentido emocional, né, buscar ajuda quando necessário e tudo isso. Qual é a duração do tratamento? Essa informação também, essa pergunta é muito frequente também. Gente, na psicologia a gente fala muitas vezes que cada caso é um caso, isso é verdade, mas as pesquisas indicam que há uma significativa melhora a partir da 12ª semana de tratamento. Tá? Então, é um período ali de tratamento. E, cara, 12 semanas, para quem está num sofrimento intenso como esse, vamos lá, né, gente? É um tempo bem razoável, então não te demores, né, a buscar uma ajuda, se esse for teu caso. Como a terapia ajuda? E aqui eu botei uma observação importante. A terapia ela vai te ajudar a lidar com esses pensamentos negativos que a depressão faz com que você tenha. Vai te ensinar a lidar com essas emoções difíceis que a depressão faz com que a gente sinta. E vai ajudar a gente a mudar os nossos hábitos e o nosso estilo de vida. Por que a gente precisa dessa ajuda? Cara, uma pessoa com depressão, acabei de falar os sintomas para vocês, né? Vocês acham que é fácil? Cara, é uma luta diária. Então, o psicólogo está ali, é essencial, uma peça essencial para te ajudar nessa missão. É assim que a terapia te ajuda. E a medicação, muito importante também, ela vai atuar especialmente, unicamente, nesse equilíbrio dessas substâncias cerebrais que estão, então, desequilibradas, em déficit, enfim. Aí tem uma coisa muito importante. Eu escuto muitas pessoas, não sei se alguém aqui já escutou isso também. Jéssica, mas eu conheço o fulano lá e, tipo assim, eu acho que depressão não tem cura, porque o fulano lá, se para de tomar a medicação, não dá. Ele está lá, fica em casa, não consegue mais trabalhar, está sempre cheio de remédio lá na casa dele, enfim, não sei. O fulano nunca mais voltou ao normal. Gente, por isso que eu disse antes, você tem que buscar o tratamento completo. A terapia, ela consegue, muitas vezes, reverter. Ela consegue, tipo assim, ela funciona, ela consegue reverter o ciclo da depressão sem a medicação. Mas a medicação sozinha, não. Porque a pessoa precisa viver de uma forma diferente. Se ela não entende os sintomas e ela não muda esses sintomas via comportamento, cara, a medicação, ela vai... Claro, assim, quando ela tirar a medicação, o funcionamento de vida dela vai fazer com que ela entre em depressão novamente. Vocês entendem o ciclo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Medicação sem terapia não funciona. Então, vamos fazer os dois juntos, tá? Vale a pena tomar antidepressivos? Tá, agora eu quero fazer brincar assim com a imaginação de vocês. Gente, levanta a mão. Eu vou fazer uma pergunta e eu queria que vocês levantassem a mão em caso positivo, tá? Imagina que vocês estão se afogando no oceano. E aparece alguém jogando uma boia. Quem aqui aceitaria a boia? Levanta a mão, por favor. Bastante gente. Eu também aceitaria a boia. Talvez a boia não
cara, eu poderia, tipo assim, depois, né, ficar pensando, cara, eu queria, na verdade, um resgate decente, né? Eu queria um barco, uma equipe de bombeiros para me salvar, de salva-vidas, sei lá. Mas, cara, me deram uma boia. Talvez não seja o que a gente quer, mas na hora que a gente está passando perrengue, a gente precisa aceitar a ajuda que tem. Eu não vou estar lá me afogando no oceano e falar, cara, mas será que essa boia vai me ajudar? Cara, agarra a boia. Se você está doente, vamos montar um escudo contra essa doença. Então, sim, gente, vale a pena tomar antidepressivo, né? Vale a pena. Claro, se for, né, não são todos os casos que necessita do fármaco, mas para aqueles que precisam, sim, vale a pena, né? Se não fosse necessário, provavelmente o profissional não iria te orientar, te receitar uma medicação. Então, vamos aceitar a boia, né? Caso vocês ou nós estejamos nos afogando no oceano. Pode passar. Gente, agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Hoje é meu último dia aqui. Eu participei aí essa terceira semana. Eu vou deixar aqui o meu contato. Caso alguém ficou com alguma dúvida a respeito dos encontros em relação à ansiedade ou do encontro de hoje, por favor, gente, fiquem à vontade. Eu faço interação lá no Insta, respondo o pessoal. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, estou à disposição. Pode conversar comigo pessoalmente ou aí nas redes sociais. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E, mais do que aprendido, espero que vocês usem desse conhecimento para mudar, nem que seja um pouquinho assim, né, a vida de vocês. Então, é isso. Agradeço a atenção. Novamente, parabenizo aí a equipe organizadora do projeto. Acho que essa ideia, essa iniciativa aí do pessoal maravilhosa. Infelizmente, eu não vou conseguir ficar até o final hoje, então já vou me despedir de vocês nesse momento. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção, tá?